Bom, depois que a gente abre a empresa em Portugal, é importante a gente entender o sistema tributário, o sistema fiscal do país. A partir de agora, então, vamos falar um pouquinho dos impostos, que eu acho que isso pode ser muito importante. Vamos começar pelo imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui em Portugal a gente diz IRC, Imposto de Renda Coletivo, ou das pessoas coletivas. O imposto de renda das pessoas coletivas aqui vai ser sempre apurado a partir do lucro contábil da empresa com seus ajustes e correções. Ali a gente vai ter sempre acréscimos e decréscimos decorrente daquilo que é dedutível ou não é dedutível, como funciona no Brasil. E no final a gente tem o lucro tributável apurado para fins de incidência das alíquotas de imposto. A taxa geral de imposto de renda para as pessoas coletivas é de 21%. Enquanto que no primeiro ano e para as pequenas empresas, quando se fatura e se tem um lucro tributável até 25 mil euros, é possível aplicar uma taxa de 17%. Superado esse limite, aí já entra-se na taxa geral de 21%. Para além, obviamente, do imposto de renda da pessoa coletiva, nesses 21%, regra geral, a gente não pode esquecer que é possível em Portugal ter-se uma outra tributação que chama-se derrama. Essa derrama é uma derrama estadual. Quando o lucro supera 1,5 milhão de euros e vai até 7,5 milhões de euros, a derrama é de 3% sobre esse lucro tributável. Além disso, se eu tenho de 7,5 milhões de euros até 35 milhões de euros, essa derrama vai ser de 5%. E o último escalão, como a gente diz aqui, a última linha da tabela, quando o lucro tributável é maior do que 35 milhões de euros, a gente tem uma derrama de 9%. Não podemos esquecer também que além dessa derrama estadual, é possível ter uma derrama municipal de 1,5%. Não necessariamente isso acontece, não são todos os municípios que têm a derrama e, obviamente, para se chegar na derrama estadual, como eu havia mencionado, é necessário preencher o requisito do lucro naqueles montantes que falamos. Quando a gente olha para os dois países, a gente não pode esquecer que Brasil e Portugal têm um acordo para evitar a dupla tributação. Então, quando eu tenho uma sociedade em Portugal que distribui lucros para os seus sócios, se o sócio é um sócio residente em Portugal, essa distribuição de lucros é tributada a 28%. Então, nós temos ali a alíquota do imposto de renda, que são sempre receitas menos despesas, vou ter lucro bruto, faço os ajustes, chego no lucro líquido, esse lucro líquido vai sofrer a tributação do imposto de renda da pessoa coletiva. O que sobra e vai ser distribuído aos sócios é que vai efetivamente sofrer uma tributação de 28% para aquilo que se distribui. Então, quando eu olho, por exemplo, na relação, e aqui conectando no tratado entre Brasil e Portugal, quando eu olho na relação entre os dois países, na qual eu tenho uma sociedade que está constituída em Portugal, mas que é detida por uma empresa brasileira, por exemplo, existe em Portugal um regime que chama-se Participation Exemption, ou seja, um regime de isenção por participação. Quando essa participação é detida por mais de um ano e ela excede a 10% do capital e, além do que, preenche alguns outros requisitos, como, por exemplo, não estar a sociedade detentora residente num país que seja considerado um paraíso fiscal, e obviamente o Brasil não é considerado um paraíso fiscal, além de outros requisitos, é possível que os dividendos sejam distribuídos da sociedade portuguesa de uma forma isenta para a sociedade estrangeira. Então a gente não pode deixar de considerar esse benefício, que é muito relevante na estruturação das operações para a empresa portuguesa. Um ponto importante também, sempre que a empresa tenha um sócio que seja residente no exterior, como se fosse o caso de uma pessoa jurídica residente no exterior, imagine-se que fosse uma pessoa física sócia. Então, a empresa portuguesa, ao distribuir seus dividendos à pessoa física ou singular residente no exterior, vai ainda assim reter na fonte o imposto aqui em Portugal. A pessoa no exterior recebe o valor líquido e vai sim declarar no exterior os rendimentos que obteve a partir da fonte portuguesa. O que isso significa? Que no momento da declaração, essa pessoa que vive no exterior vai
por conta do tratado para evitar a dupla tributação, usar os impostos recolhidos em Portugal para compensar os impostos que serão devidos no Brasil ou no exterior. Então, imagine-se que foram distribuídos dividendos da empresa portuguesa para uma pessoa física residente no Brasil. Essa pessoa física vai incluir esses rendimentos nas suas declarações de rendimentos brasileiras e também vai indicar que foi retido em Portugal numa determinada quantia de impostos. E essa quantia, em função do tratado, vai permitir que esse recolhimento já compense uma parte dos impostos a ser recolhido no Brasil. Se houver alguma diferença a ser recolhida no Brasil, a pessoa vai ser tributada só pela diferença e não pelo todo. É assim que funciona.